quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Você já percebeu quantas vezes diz sim quando no fundo queria dizer não? Quantas vezes concorda apenas para evitar um conflito? Quantas vezes esconde uma opinião porque tem medo da reação dos outros? Talvez isso aconteça mais do que você imagina. Talvez não seja apenas sobre educação, talvez seja sobre medo, aquele medo silencioso de decepcionar, de não corresponder às expectativas, de ser deixado de lado, de descobrir que a aceitação que você recebe depende do personagem que interpreta, e sem perceber, você começa a negociar partes de si mesmo. Hoje é uma opinião que você esconde, amanhã é um sonho que você abandona, depois é um limite que você deixa de estabelecer, até que chega um momento em que você já não sabe mais onde termina o personagem e onde começa você. Talvez por isso tantas pessoas vivam divididas, uma versão que mostram para os outros e outra que escondem, dizem o que esperam que elas digam, fazem o que esperam que elas façam, frequentam lugares por obrigação, defendem ideias que nem sempre acreditam, não porque sejam falsas, mas porque aprenderam que a aceitação tem um preço, e o preço é a própria autenticidade. Talvez você já tenha visto isso acontecer, talvez até tenha acontecido com você, alguém que vive tentando corresponder às expectativas dos outros, que se sente culpado ao dizer não, que acredita ser responsável pela felicidade de todos ao redor, que se tornou especialista em agradar, mas que, em silêncio, já não sabe mais quem realmente é. E o mais curioso é que muitas vezes isso acontece até mesmo na vida espiritual. Há quem tenha aprendido a esconder dúvidas, esconder sentimentos, esconder opiniões, esconder partes inteiras da própria humanidade. Não porque Deus pediu isso, mas porque tem medo da rejeição, medo do julgamento, medo de não serem aceitos. E então surge uma pergunta desconfortável. Se você precisa esconder quem é para ser aceito, isso é liberdade? Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas como a verdade pode libertar alguém que está constantemente escondendo quem é? Como alguém pode viver em liberdade se tem medo de ser visto como realmente é? Talvez o oposto da verdade não seja apenas a mentira. Talvez seja o personagem, a identidade que construímos para receber aprovação, a máscara que usamos para sermos aceitos, papel que representamos por tanto tempo que acabamos acreditando que somos ele. E talvez seja por isso que Jesus parecia tão interessado em aquilo que acontece dentro de nós. Ele falava sobre sepulcros caiados, falava sobre aparência e essência, falava sobre pessoas que honravam a Deus com os lábios, mas estavam distantes em seus corações. Não porque estava interessado em condenar, mas porque apontava para uma verdade profunda. Aquilo que é real tem mais valor do que aquilo que é apenas aparência. Talvez a verdadeira transformação não aconteça quando aprendemos a parecer melhores. Talvez aconteça quando paramos de fugir daquilo que somos, quando temos coragem de olhar para nós mesmos sem máscaras, sem personagens, sem a necessidade constante de aprovação. Porque talvez a pergunta não seja quem Deus quer que eu seja. Talvez a pergunta seja: quem eu me tornei para ser aceito? E o que sobraria se eu tivesse coragem de abandonar esse personagem? Talvez seja exatamente aí que comece a liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que queremos, mas a liberdade de finalmente ser verdadeiro. Verdadeiro diante de si mesmo, verdadeiro diante dos outros e verdadeiro diante de Deus. Porque talvez o reino de Deus não esteja escondido atrás de uma máscara. Talvez ele comece a ser encontrado no momento em que ela cai,